Pai, que não seja a minha voz, mas seja a voz do Senhor sendo ecoada nesse lugar. Que as pessoas possam ser capacitadas, renovadas e restauradas, assim como o Senhor já tem falado até esse momento. Continue falando aos nossos corações. Nós possamos ser fortalecidos pela Tua infinita misericórdia. Usa-me conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Nós te pedimos essa noite, Espírito Santo. Eu me desfaço de mim mesmo, para que o Senhor haja ainda mais com intensidade na minha vida. Diante da Tua presença nós nos colocamos para ouvir a Tua voz. Então desde já que os nossos corações estejam prontos a receber a Tua palavra, e que ela possa frutificar dentro de nós, que ela cumpra o propósito para qual foi estabelecido para esse dia de hoje. Que a nossa geração usufrua do poder da Tua palavra que está sendo liberada nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O Senhor mantém a aliança. Ele fala na palavra que até 1000 gerações Ele mantém aliança. Nós podemos ver isso em alguns textos. Em Deuteronômio 7:9, ele fala sobre isso. Ele diz assim: saberás, portanto, que Yahvé é teu Deus, o teu único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem os seus mandamentos. Lá no versículo 12 ele continua dizendo: se obedeceres a estas ordenanças e as puseres em prática, Yahvé, o teu Deus, também te manterá a aliança e a bondade e misericórdia que prometeu sob juramento aos teus antepassados. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Ele abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra, os cereais, as uvas e os vinhos novos, azeitonas, o azeite, muitas crias de gado e ovelhas na terra que te prometeu a teus pais, que te daria em herança. Sendo assim, serás mais abençoado do que todos os povos. Ninguém no teu reino será estéril, seja homem, seja mulher, ou o teu gado. É claro que aqui, em Deuteronômio, a gente vê essas analogias, essas referências, melhor dizendo, falando sobre cereais, sobre terra, uvas, vinhos, azeitonas, azeite, que na época era o sustento, era a moeda de troca, que eles tinham para se manter, para sobreviver. Eles dependiam disso. E também nós vemos aqui quando fala de não ser estéril, a esterilidade nessa época ela era vinculada a uma pessoa infértil no sentido de todas as áreas da vida. Se você não pode ter filho, é como se Deus não estivesse com você. Então ter um filho na época era e é uma bênção, principalmente naquela época. As pessoas não se recusavam de ter filhos quando casados. Eles casavam e logo já queriam ter filho, porque era sinal de prosperidade, de abundância. Mas não é isso que nós vamos entrar. Mas o intuito aqui é dizer a você que eles queriam se multiplicar. A ideia era multiplicação no campo, multiplicação dentro de casa. O tempo todo o Senhor está dizendo: olha, vocês vão multiplicar. No versículo 13, você viu que ele fala que ele vai te amar, ele vai te abençoar e vai fazer com que você se multiplique. Multiplicação. Isso ele está dizendo. Quando nós voltamos lá, ele fala que isso vai acontecer até 1000 gerações. Talvez você fale assim: mas pastor, então quer dizer que
Eu faço parte de 1000 gerações de bênção, glória a Deus. Então, mas não vai ter mais, não. A partir de você, uma nova geração se levanta. Então, se você cumprir o que ele está dizendo, você, a partir de você, 1000 gerações de bênção. Então, diga assim: a partir de mim, se multiplicará 1000 gerações de bênção. Deus, ele tem o poder de multiplicar. Vou te dar exemplos práticos disso. Quando você pega um milho, você põe, normalmente, eu nunca trabalhei na roça, mas eu tive algumas experiências com os meus avós e até mesmo com meu pai. Quando a gente saía para plantar, em época de milho, planta-se o milho e o feijão junto, e você põe ali 3, 4 baguinhos de milho, assim também de feijão. E o intuito é que, com o tempo, você colha em cada desses 3, sei lá, você colhe 100, uma espiga, sei lá quantos baguinhos, eu nunca nem fiz essa conta, nem pesquisei, mas enfim, você colhe uma espiga cheia de milho. O que eu quero dizer é que houve uma multiplicação. Por favor, me ajude hoje. Houve uma multiplicação. Várias espigas, exatamente. Feijão, então, nem se fala. Meu pai, a última plantação que ele teve, ele plantou lá, e não foi muito, mas num pequeno espaço que ele tem lá, ele deu feijão para todo mundo da família, para os amigos, para o vizinho, ainda tem feijão. Esses dias a gente foi lá, ele com 3 litros de feijão, leva feijão da última colheita. Eu falei, meu Deus, de um saco de feijão ele fez mais de 20. Então, seja, o que eu quero dizer é que o Senhor tem o poder de multiplicar. Eu não consigo fazer isso, de certa forma. Eu simplesmente tenho o poder de colocar o feijão. Quem vai fazer a multiplicação é Deus. Então eu queria que você imaginasse, se você tivesse uma máquina que pudesse multiplicar algo, qual a máquina você queria? Quase todos eu acho que vai dizer sim, a máquina de fazer nota de 100 ou agora de 200. Estou mentindo? É claro que não. Poder de multiplicação, eu vou querer algo que vai multiplicar o quê? O meu dinheiro. E muitos vai fazer, ainda vai falar assim, para que eu possa fazer obras sociais, para que eu possa viajar. A ambição do ser humano, isso eu não estou falando com você que é errado, porque antigamente o poder de multiplicação que eles tinham de poder fazer era o quê? Plantar, colher e vender. E hoje, quando nós temos aí o dinheiro nas mãos, né? O exemplo que eu estou dando. Então, se eu tivesse uma máquina de multiplicar, eu teria essa máquina. Só que a máquina que normalmente está nas nossas mãos é a das contas. Misericórdia. Estou brincando. O que eu quero dizer para você e para nós nessa noite é que o Senhor, sim, Ele colocou em nós esse poder de multiplicar. O poder de multiplicação está sobre nós. O poder de multiplicação está sobre as nossas vidas. Não multiplicar dinheiro, não multiplicar coisas, mas multiplicar a vida de Cristo uns nos outros. Porque eu e você, nós estamos plantados nessa terra, então nós temos a obrigação de crescer e multiplicar. Então o poder de multiplicação está em nós. Só que existem alguns critérios para que nós possamos multiplicar. E aqui eu vou abranger não só espiritualmente, mas todas as áreas. Então todas as vezes que eu estiver falando de multiplicar, nós estamos falando de multiplicação em Deus, em todas as áreas da nossa vida, porque o poder da multiplicação está em Deus e Ele faz com que isso escorra através de nós. O primeiro critério que é impossível, grave isso, é impossível multiplicar sem fé. Se você não tiver fé, você não vai multiplicar. Se você não tiver fé que o feijão que você colocou vai nascer, ele não vai nascer. Ou talvez nasça. Mas eu preciso crer que ele vai nascer, independente se ele vai nascer ou não.
Eu preciso ter fé. Quando as coisas começam a dar errado, a primeira coisa que é abalada é a nossa fé. É a forma com que eu vejo, é a forma com que eu creio em algo. E para que eu e você nós possamos multiplicar, nós precisamos ter fé. Então eu queria fazer outra pergunta para você. Hoje nós teremos algumas perguntas para que você reflita e medite sobre isso. O que abalou a sua fé que em alguma área da sua vida você não está conseguindo multiplicar? Qual é a situação que abalou a sua fé? O que aconteceu que você não está mais crendo na multiplicação? Crendo que você pode sim multiplicar? O problema, muitas das vezes, é quando nós estamos enxergando algo, eu creio, mas a partir do momento que eu não consigo mais enxergar, eu começo a parar de crer. Quando eu não consigo enxergar mais, quando eu não consigo ver com os meus olhos naturais, eu começo a deixar de crer. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele nunca vai nos desamparar. Eu e você precisamos sair daqui entendendo hoje que as promessas de Deus, elas vão se cumprir, pois as promessas de Deus estão plantadas dentro de você, então elas vão germinar, elas vão frutificar no seu tempo. Então eu preciso crer que elas vão se cumprir. Eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. O problema é que muitas das vezes a gente faz o que? A gente se frustra com a vida, se frustra com as situações, e o que a gente faz? O termo que se usa muito aí, eu vou lá e chuto o balde. Entenda você, se você chutar o balde, você vai ter que ir lá e pegar outro, você vai ter que comprar outro. Então é melhor não chutar o balde. Você vai precisar dele. Você vai precisar. Então o que a gente quer fazer muitas das vezes é chutar algo, chutar o problema lá para frente. Mas se você quer continuar caminhando, você vai encontrar com esse balde de novo. Então é melhor você andar com ele arrumado, crendo que tudo vai dar certo, do que pegar ele quebrado e ter que comprar outro, ter que começar tudo de novo. Que analogia doida é essa, pastor? Você está entendendo? Mas o que acontece? Quando a gente faz isso, quando a gente chuta esse balde, muitas das vezes a gente volta os nossos olhos para trás. A maioria das pessoas que chutam algo para frente, não sei todos, mas vamos lá. Eu sou péssimo em futebol, eu vejo lá uma vez ou outra, mas vamos lá no pênalti. Normalmente que eu me lembre, em alguns casos só, o cara que chuta ele corre para frente, mas normalmente ele corre para a galera. É ou não é? Entendeu? Nada. Mas quando eu chuto o balde, quando eu chuto algo que eu estou estressado nele, principalmente se eu errar o chute, melhorar agora é 100%. Eu chutei para fazer o gol, vai dar certo, eu vou chutar e eu erro e eu faço isso. É ou não é? Então a maioria das pessoas que tomam essa decisão de chutar o balde, chutar a bola, já chega, estou cansado, e vê que piorou mais ainda, volta para trás. E quando é com Deus, a gente precisa entender uma coisa: eu não sirvo ao meu Deus, nós não servimos a Deus pelo resultado legal, pelo resultado bom, amém? Eu não sirvo a Deus simplesmente porque Ele é bom, porque Ele me dá coisas boas, porque Ele resolve os meus problemas. Eu não sirvo a Ele por causa disso. Seja legal ou não, eu continuo servindo porque eu amo. Porque o poder de multiplicação vem dele. Então se eu deixar de servi-lo porque algo deu errado, eu não vou multiplicar, porque eu vou voltar para trás. Então eu preciso entender que o poder de multiplicação está em mim, uma vez que eu continuo crendo, vendo ou não. E como que eu faço isso? Tendo fé.
Eu não consigo avançar se eu não tiver fé. Eu não consigo romper se eu não tiver fé. Nós precisamos ter em nós a palavra que diz que eu posso passar por qualquer coisa, mas eu sei em quem eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Eu preciso acreditar, eu preciso crer nisso. E talvez você olhe para mim e fale assim: pastor, mas tudo bem, talvez você está tentando me encorajar, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estou passando por uma situação impossível. Eu estou passando por algo que é impossível. Eu já tentei de todas as formas. Não tem mais o que fazer. Só me resta chutar o balde, para ver se quebrado ele faz alguma coisa. Talvez você olhe para mim e fale: isso é impossível. Eu vou virar para você e falar assim: glória a Deus. Porque se você não fez como Deus quis, uma novidade eu tenho para você: é só Ele agora. E quando é só Ele, pode ter certeza que vai se resolver. A partir do momento que eu entendo, eu chego nesse limite que eu não consigo mais fazer com a minha própria vontade, com o meu próprio desejo, da forma que eu quero, da forma que eu acho que vai dar certo, e eu falo: Deus, é impossível. Ele fala: posso fazer agora? Não corra na frente de Deus para chutar o balde. Quando nós olhamos para isso, eu entendo que o poder de multiplicação, eu preciso crer. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar a crer, eu preciso voltar a ter fé novamente, confiar. Então nessa noite eu te falo com toda clareza: se você voltar a crer e voltar a acreditar, você vai avançar. E a palavra do Senhor diz que Ele renova a minha fé, Ele renova a nossa fé. As palavras de promessas de Deus não é para alguns, é para todos. Ela é para mim, ela é para você. Tudo é possível para quem está em Cristo. Você quer multiplicar? Esteja em Cristo. Você quer avançar? Esteja em Cristo. É lindo dizer, eu sei que às vezes a gente não consegue nem orar, por achar que nós não temos nem justiça própria. Eu olho e falo: eu não tenho justiça, eu não sou justo. Mas quem me justifica, quem te justifica é Deus. Exatamente porque Ele fala assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele não precisa de uma multidão, Ele precisa de um que se dispõe a orar e buscar. Ele precisa de um que se dispõe a buscar a face do Mestre, entendendo que eu posso sim. E quando nós unimos as nossas orações, se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagine sexta-feira na vigília, se todos vierem orar. Só na vigília, pastor? Não, comece na sua casa hoje ainda, aqui na igreja. Mas quando nós nos reunimos, também na sexta-feira. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Às vezes, a gente ora até não crendo tanto. É aquela fé pequenininha. Fala: vou orar, vai que dá certo. Começa por aí, sabe por quê? Porque nessa vai que dá certo. Aí a sua fé aumenta. Olha, deu certo. Como assim, pastor? Nós temos testemunho aqui de pessoas que oraram, mas tipo assim: vamos orar para fulano, vamos orar para essa pessoa. E antes de chegar em casa já teve uma resposta positiva. E isso faz com que a minha fé e a sua fé seja acrescida. É por isso que a gente fala aqui, eu e a pastora: venham, testemunhem o que Deus está fazendo, porque isso vai fazer com que sua fé cresça.
a sua, a minha, a de todos nós, entendendo porque Deus está fazendo nesse lugar. Deus tem feito coisas grandes nesse lugar, e eu creio que o poder de multiplicação está presente nesse lugar. Nós somos um povo que cremos, amém? Eu creio, eu tenho fé, eu acredito que as promessas dele não cessaram e não pararam em momento algum, por qualquer que seja as circunstâncias. Elas vão se cumprir nessa cidade, elas vão se cumprir na minha vida, na sua vida, nesse lugar, para a honra e glória do nome de Jesus. Agora entenda, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele sempre tenta matar o sonho quando ele está na primeira fase de nascimento. Não pense você que ele vai esperar o sonho se concretizar para tomar alguma atitude, não. Ele vai tentar matar isso antes, mesmo porque na cabeça dele é mais fácil. Só que ele se depara com o nosso Senhor, ele bate de frente com o nosso Senhor, porque o justo, que o sonho está nascendo, que vai começar a realizar, está de joelho no chão pedindo: Deus, me ajuda. E quando Satanás for tentar matar, ele vai se deparar com o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra. Ele quer fazer logo que já está nascendo. Isso aconteceu com a nossa promessa maior. Mateus 2, no versículo 1, diz que após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Jesus tinha acabado de nascer. Jesus nasceu, a promessa nasceu. Logo que a promessa nasce, o inimigo já ficou sabendo. Ele falou: opa, algo aconteceu, então eu preciso dar um jeito de aniquilar, de cessar, de encerrar, antes que essa promessa ganhe força, antes que essa vitória ganhe força, antes que você consiga ganhar força no que Deus quer fazer na sua vida. Satanás vai tentar derrubar o seu sonho com situações. Você e eu falo você, todos nós, a gente começa a achar problema onde não existe. A gente começa a achar situações conturbadas aonde não existe. Você olha e fala: meu Deus, mas eu acabei de receber essa vitória. De repente nós temos um testemunho aí. Vou usar vocês, tá? Sabrina conversando comigo: pastor, não tem condição, nós compramos o carro tem um mês, foi bênção de Deus, e agora olha isso, um monte de problema. Eu falei: uai, mas é assim que funciona, é mais caro que moto. Glória a Deus. A vitória, ela vem sim, e é muito bom. Eu tenho certeza que independente do problema, quando ela entra no carro e ela senta, ela fala: glória a Deus, eu não preciso andar de moto mais. Então eu começo a ver os problemas que acontecem como uma montanha. E eu esqueço às vezes, não quero esquecer, tá gente, por favor. Mas a gente entra nesse ambiente que eu esqueço do que aquilo está provendo para mim. E eu começo a achar muitos problemas aonde não existe. Por quê? Porque se ele deu a bênção, ele também é fiel para abençoar, para cumprir, para proteger, para prosperar. O mesmo Deus que te abençoa, ele não vai te dar e falar: se vira. Não. Eu te dou o sustento, eu te dou o alimento, eu te dou a casa, eu te dou a família. Permaneça em mim obedecendo, que eu continuarei provisionando tudo que você precisa. Esse é o Deus que eu conheço, porque ele fala assim: se eu estou te dando o poder de multiplicar, eu preciso estar com você, porque quem tem o poder de multiplicação, quem tem a máquina na mão sou eu. Você tem o poder, mas a máquina é minha, então sou eu que vou fazer multiplicar. Quando eu entendo isso, eu passo a caminhar. E acontece isso
E o que o rei faz? Ele manda chamar os magos, porque ele sabia que existia uma promessa, mas não sabia onde estava nem quem era. Ele precisava descobrir. Sabe o que acontece? Por que às vezes as nossas vitórias se tornam um pouco mais difíceis de suportar? Porque nós divulgamos demais. Como assim, pastor? Jesus nasceu e o próprio Pai Celestial direcionou os reis, os magos, os pastores do que tinha acontecido. A informação foi até Herodes, mas ninguém sabia onde Jesus estava. Então Herodes se coloca. Então a gente às vezes denuncia. Eu recebi a bênção, eu recebi a vitória, mas deixa eu te falar uma coisa: guarde ela no seu coração. Deixe Deus construir em você esse algo novo, fazer com que multiplique. Antes de você falar assim, a minha bênção está aqui, olha. Não entregue de mão beijada a Satanás o que Deus está dando em tuas mãos. Use para a glória de Deus. Se Ele quiser, Ele vai abençoar, Ele vai mostrar, Ele vai falar, está aqui, o mesmo Deus que deu para um, deu para outro, e vai dar para nós, vai dar para você. Pastor, por que você está falando isso? Não tem nada a ver com a palavra? Mais ou menos. Um testemunho rápido e breve, que a hora está passando. Eu achei que ia ser mais rápido, mas meu Deus. Por muito tempo, o Senhor sempre nos abençoou. E eu saía distribuindo a bênção, vou falar dessa forma para que vocês entendam, distribuindo com alegria, porque eu achava que estava fazendo a vontade de Deus, à torta de amém, você está precisando, vamos lá e tal. Em um determinado dia, o Senhor usou um profeta e disse assim para mim: você está abençoando quem eu não estou abençoando. Por acaso você é maior do que eu? Eu falei, uai, espera aí. Às vezes Deus te deu uma bênção, querido, não é você ser ruim, mas pergunte para Deus: o que eu faço com isso? O que José fez? Deus, está aqui Jesus, o que eu faço com ele agora? E às vezes a gente pega a bênção e fala, agora eu vou fazer do meu jeito. Então pergunte a Deus o que Ele quer que você faça com algo que Ele está fazendo com que seja multiplicado em suas mãos. O que eu devo fazer? Mas voltando à palavra, os magos, o rei manda chamar os magos, os pastores, e ele diz assim: olha, ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando achares, comunica, para que eu também vá e o adore. Em outras palavras, o rei está dizendo assim, está no versículo 8, o rei está dizendo assim: vão lá, se informem, porque eu não vou ter informação privilegiada que você tem. Vai lá, se informe, falando nas minhas palavras, fica sabendo onde é, volta aqui e me conta, porque eu vou lá e vou adorar também. O que eu quero dizer é que normalmente o que acontece no plano do inimigo, normalmente ele usa as coisas que você não percebe, você acha que também ele vai celebrar. Por isso, entender o processo e ouvir de Deus, para que você não divulgue. E eu acredito que se em algum momento esses pastores eles tivessem não entendido e não ouvido a Deus, talvez eles teriam voltado. Porque lá no versículo 9 eles falam, olha, após eles terem ouvido o rei seguir o seu caminho, a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino.
Quando eu estava lendo e preparando, o Espírito Santo falou comigo assim: eu darei um sinal para pessoas que, se eles enxergarem isso e caminharem de acordo com o sinal que eu estou dando, eles vão conseguir enxergar a promessa. Quando esses pastores, eles veem isso, a estrela para, literalmente eles começam a ver a promessa. E foi isso que o Espírito Santo falou: eu não sei, mas fiquem atentos ao sinal de Deus. Sigam o sinal de Deus e você vai conseguir enxergar a promessa. Essa foi a única palavra que o Espírito me falou. Como? Não sei. Se falar mais algo, falaremos. Daqui por diante seria por mim. Mas enfim, eu entendo que a estrela é o sobrenatural de Deus. Então ela vai. E de repente ela para. E Mateus diz que ao entrarem na casa, eles encontram o menino com Maria, sua mãe. E eles se prostram e adoram. E eles abrem ali os seus tesouros e lhe oferecem presentes, ouro, incenso e mirra. Entendam que o Senhor deixou de cumprir a promessa? Não. O Senhor deixou de dar o sinal para os pastores, profetas e reis, seja como você quiser interpretar. Para as pessoas que estavam indo, também não. Mas eles obedeceram ao comando de Deus: siga o sinal, não ouça vozes. Eu acredito que nesse momento eles não estavam nem lembrando do rei mais. Rei? Que rei? Eu já estou adorando ao meu rei. Se ele quiser, que ele consiga as informações necessárias. Eu entendo aqui que nós precisamos chegar a esse nível de entender que quando o Senhor está prestes a multiplicar em nós algo, eu preciso literalmente dizer: Satanás, sai da minha frente, porque eu vou em direção à minha promessa e você não vai me parar. Eu não volto para te dar notícia, porque se você correr, você vai se deparar com quem está me direcionando. O que Deus prometeu, deixa eu te falar uma coisa: ninguém tira. O que pode acontecer é você não tomar posse por desobediência, mas ninguém tira o que é seu. O que Deus falou que é seu, ninguém tira. O que você pode fazer é não pegar por falta de fé, por falta de crer em Deus, mas é seu, é direito seu. Quando a gente lê essa passagem, você vai ver várias interpretações, mas dentro disso eu entendo que o ouro pode representar providência, o incenso representa a presença de Deus, que existe alguém sempre intercedendo, que intercede por nós. No domingo passado nós falamos sobre ser o perfume, o bom perfume. Mirra é o perfume sobrenatural, já fazia referência ao sacrifício de Jesus, exalando o bom perfume. Não vamos entrar nisso agora, mas você vai ver novamente Jesus sendo ungido com mirra após a sua morte. Para Deus nós somos como o aroma e o perfume de Cristo. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, assista a pregação no YouTube do último domingo. Mas o Senhor está sempre preparando algo para nós. Em Mateus 2, versículo 13, fala assim: depois que partiram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e lhe disse: levanta, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, permanece lá até que eu diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. Eu estou relacionando esse texto a um poder de multiplicação
para que você entenda que quando Deus coloca a promessa em evidência em suas mãos, Ele é quem guarda. Eu não preciso chutar o balde por alguma situação, eu não preciso chutar o balde porque eu estou sendo perseguido, eu não preciso abandonar porque está difícil. Não, é o Senhor quem guarda, e Ele vai dando todas as direções. Quando está com as promessas nas mãos, parece que as coisas começam a acontecer de uma forma turbulenta em nossa vida. E o que acontece parece literalmente que nós estamos no Egito. Recebi, estou pronto, estou multiplicando. Só que Satanás não desiste. Satanás, ele não desiste, ele quer cortar, literalmente, fazer com que você seja estéril, porque o desejo dele é que você não multiplique, que você não avance, que você não cresça, que você não rompa. Mas se você obedecer a Deus, você irá romper, você irá multiplicar. Ouça a Deus. A palavra diz, no próximo versículo, que José se levanta, toma o menino e a mãe durante a noite e partiu para o Egito. Preste atenção. Eles vão para onde literalmente está o rei que queria matá-los. Deus é doido, não é? Mas você fala, não tem condição. É quando o Senhor te dá a promessa e fala, vai para lá. Você fala, mas Deus, é eles que querem me destruir. Só que entenda, Deus sempre tem um propósito. E Deus esconde o filho aonde Herodes jamais iria imaginar. Dentro da casa dele, dentro da terra dele. Para que se cumpra também uma palavra, do Egito ele foi tirado. O que eu estou dizendo é que, se você está com a promessa nas suas mãos, o poder de multiplicação está sobre você, você está vendo as promessas de Deus se cumprir, mas você se encontra em um ambiente onde você olha e fala, aqui é Egito, eu estou em situações de risco. Então eu te digo nessa noite, Ele é quem vai tirar você do Egito. Egito é fase de transição. Egito não quer que você avance, o Egito não quer que você seja feliz, o Egito não quer que você rompa, mas o Senhor diz, eu vou tirar você do Egito, eu vou tirar você das mãos e da resistência de palavras, de situações que estão tentando fazer com que você perca a esperança, mas eu vou tirar. E nessa noite o Senhor está dizendo, saia do Egito, saia do Egito, é momento de sair do Egito, é momento de multiplicar, eu mesmo vou renovar a sua fé. Ei, preste atenção, o Egito não é para sempre, é uma fase, é um momento de transição, para que você possa multiplicar. Agora acontece algo surpreendente, porque eles ficam no Egito até que Herodes morre. No versículo 15 diz que eles esteve lá até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta, do Egito chamei o meu filho. Olha o versículo 16. Quando Herodes percebeu que já havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Aí aqui eu falo assim, os sábios voltaram e passaram a informação assim, está em algum lugar por aí. Alguém voltou e deu a informação não correta. Quando o inimigo não consegue atacar, ele ataca muitos à volta.
Satanás se levantou contra o ministério. Mas eu creio, e eu acredito, continuo crendo, que houve uma informação assim: Betinho está em algum lugar. Então você vai ouvir rumores, você vai ouvir pessoas, você vai ouvir situações que estão acontecendo, muros estão caindo, paredes estão rompendo, o pau está quebrando de todos os lados. Mas eu estou firme na palavra de Deus que diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Quase que eu falei em línguas. Eu creio que quando o inimigo ele não consegue atacar, ele começa a atacar tudo à volta para ver se consegue atingir. Mas nós somos inabaláveis. Nós permaneceremos firmes. E é momento de multiplicar, porque eu creio que Satanás já foi vencido. Satanás já está derrotado. E aqui eu entro também na Bíblia que diz que após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Aonde? No Egito. Ele não tinha saído ainda. Significa que o Senhor vai te dar um sinal. Significa que o Senhor vai te falar: é momento de levantar. E eu creio que é esse momento agora. Porque ele disse assim: olha, dispõe-te, toma um menino, a sua mãe, vai para Israel. Porque já estão mortos os que procuraram tirar a vida do menino. Então, José levanta, toma o menino, sua mãe, vai para Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, ele teve medo de ir para lá, contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galiléia. Independente, se você tem a notícia que o chefe morreu, mas existe alguns subjugados ainda que ainda estão tramitando contra você, mas se o Senhor já te mandou se levantar aí, não pare, vá para onde o Senhor mandou você ir, avance para onde o Senhor mandou você ir, siga as palavras do Mestre. Isso também é algo que às vezes está te direcionando para que se cumpra uma palavra, porque é isso que acontece na Bíblia, é isso que acontece. No versículo 23 fala que ao chegar foi viver numa cidade de Nazaré, e o que acontece ali? Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, eu ainda estou com tempo, posso? Nós estávamos tocando uns gados que entrou lá na casa da roça. E eu falei com o Isaac assim: Isaac, vai de um lado que eu vou do outro, porque a gente queria que eles fossem para um caminho. Vou dar exemplo prático disso. É mais ou menos o que aconteceu aqui. O Senhor falou assim: volta para Israel. E eles tinham uma direção, e eles estão indo na direção do portão. Israel, ok, os gados estão indo para a porteira, Israel para sair. E o Senhor está aqui dizendo, vou pôr o Isaac como Senhor, tá? O Senhor está aqui dizendo, vai, só que eles vão para o outro lado. Chega do outro lado, ele se depara com o inimigo. Sou eu. Você não vai aqui, você vai para lá. Entendeu? Literalmente o Senhor está fazendo isso conosco, direcionando às vezes. Deixa às vezes alguns resquícios, que aqui é o filho do faraó. Deixa alguns resquícios que você até fala: meu Deus, ele está lá, então eu vou aqui, mas eu acabo chegando no mesmo ambiente para que se cumpra a promessa de Deus na minha vida. Tem algo a realizar nesse momento, aonde você está, mas não é a cidade que Deus mandou ir para Israel, Deus mandou ir para lá, e eu vim parar em Betim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, existe algo que Deus quer fazer na sua vida nesse lugar, nessa cidade. Então para de se preocupar com as artimanhas, com o que está acontecendo à sua volta. Entenda, nós precisamos estar preparados para multiplicar, independente
do que está acontecendo. Nazareno significa renovo. O que eu estou dizendo é que um renovo o Senhor está derramando sobre a minha vida e a sua vida, para que nós possamos multiplicar. Precisamos de renovo. Isaías 11, no versículo 1, fala sobre isso. Nós temos uma ministração também sobre isso. Que um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria, do entendimento, que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela paciência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, e com o sopro da sua boca matará os inimigos. Quando está no Egito, o significado é solidão, às vezes falência, depressão, e ele diz: saia do Egito e o seu nome será renovo. Ele nos renova e diz: comece a multiplicar. Mas eu quero encerrar nessa noite dizendo que até no Egito o poder de multiplicação está sobre a sua vida. O poder de multiplicação está sobre nós. Passar pela prova, passar pelo Egito, nos dá poder de multiplicação. E é isso que aconteceu com o povo do Egito. Você vai ver lá em Êxodo 1, versículo 12, que diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais ainda eles ficavam numerosos. Mais ainda eles se espalharam por todo o Egito. Independente de onde você esteja, se você estiver em obediência à palavra de Deus, você vai multiplicar. O tema é: você está preparado para multiplicar? Como eu fico preparado para multiplicar, pastor? Crendo, acreditando, não perdendo a fé. Em momentos de angústia, nós multiplicamos. O próprio Jesus, que eu dei um panorama aqui do que aconteceu. O próprio Jesus também nos ensina isso. Quando João Batista morre, Herodes queria matá-lo, mas ele tinha medo do povo, porque ele considerava João Batista um profeta, e então ele tinha medo. Porém, acontece uma festa. Se você quiser ler sobre isso, não vamos ler aqui para a gente ganhar tempo, mas está lá em Mateus 14. Ele dá uma festa, e nessa festa a filha de Herodias dança lindamente, e ela pede a cabeça de João Batista, e ele, sob juramento, ele promete. Então ele precisa matar a João Batista. Porém, Jesus estava, no versículo 12, diz que os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e sepultaram, e depois eles vão contar isso a Jesus. E quando Jesus ouve isso, ele se retira, porque ele considerava a João Batista um amigo, o primo dele, era amigo dele. E ele se retira num lugar deserto para orar, angustiado, triste. Eu vou dar nome a isso em momento onde ele está no Egito, só parafraseando. Em momento onde a gente olha e às vezes a gente fica triste com as situações, com problemas, com circunstâncias. Só que deixa eu te falar uma coisa: quando o poder de multiplicação está em você, multidão está olhando para você, porque ele vai.
E a Bíblia diz que a multidão vai atrás e segue ele a pé. E quando Jesus sai do barco, talvez ele falou: agora eu preciso só dar um tempo. E ele olha e ele vê grande multidão. Resumindo, estava todo mundo com fome. Jesus tinha ido no barco e eles tinham caminhado a pé até onde Jesus estava. O poder de multiplicação está na mão de Jesus e ele fala: o que eu vou fazer agora? Independente da circunstância, independente da tristeza e da angústia, não pare de multiplicar, porque foi isso que Jesus fez. Nesse momento de angústia e dor, ele pega ali 5 pães e 2 peixes. Ele ordena a multidão: olhe para o céu e dá graças. Pegue o que você tem em suas mãos, olhe para o céu e dá graças, porque uma multidão está dependendo das suas orações, uma multidão está dependendo das suas palavras, para que todos possam comer e possam ficar satisfeitos, para que todos possam romper, e mais ainda, o Senhor vai fazer com que isso multiplique também na sua vida, porque a Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que ainda sobraram. Ei, deixa eu te falar uma coisa, e aqui eu encerro, mais uma vez, João Batista era amigo de Jesus. Em meio à tristeza, à angústia de ter perdido o seu amigo, ele mostra que ainda existe poder de multiplicação. Então não importa quanto se perderam, não importa a situação, a tristeza, o que você perdeu, entenda, o poder de multiplicação está em você. Você está preparado para multiplicar? Vamos viver isso, vamos começar a viver isso em fé, a começar a acreditar e a crer em fé, que o poder de multiplicação está em mim, está em nós, e estamos sim preparados para multiplicar. Se eu não estou, eu peço ao Senhor: Pai, me unja-me com teu óleo, para capacidade, me dá capacidade, me dá ousadia, para que eu esteja preparado para multiplicar. Ontem no culto Flame foi ministrado que o Senhor tira o medo, que o medo às vezes nos paralisa. Então nessa noite, se você tem dúvida, ou tem medo, tem insegurança de avançar e de romper, nessa noite o Senhor está dizendo: eu vou derramar sobre vocês uma unção de capacidade para multiplicar. Eu estou preparando vocês para que vocês multipliquem a 30, 60 e a 100 por 1. Não só nessa casa, não só questão ministerial de igreja, mas também em suas vidas. Que o poder da multiplicação esteja sobre você, a provisão do Eterno esteja sobre a sua casa, a provisão de Yeshua HaMashiach, o Deus presente, o Deus conosco, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, e a unção dele sendo derramada, preparando você para romper e multiplicar, para honrar e glorificar o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e se coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Medite em o que fez com que você paralisasse algo em sua vida, ou em alguma situação que está infértil. Nesse momento de adoração, coloque isso diante do Senhor.
E Ele vai colocar uma estrela, vou usar o termo estrela, mas vai colocar uma luz para que você acompanhe e você vai começar a ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, na sua casa, na sua família. Enquanto nós adoramos, coloque isso diante do Senhor, coloque a sua necessidade, coloque a sua, não vou dizer o seu problema, coloque a sua situação diante dele. prontos e preparados para que o Senhor cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Nos dispomos a obedecer, nos dispomos a caminhar conforme tu queres. Escolhemos obedecer e responder ao teu chamado, entendendo que o Senhor é o nosso
Deus, é o nosso Pai, é o nosso amigo. O Senhor é o único, o suficiente para nos salvar e libertar. Então nessa noite, Paizinho, te entregamos tudo em tuas mãos. Que os teus filhos recebam o sinal a qual o Senhor falou, direcionando, até que contemplem a promessa de Deus. E não só contemplem, mas que possam entrar, avançar e ver a promessa se cumprindo. Nós honramos o teu nome, honramos a tua presença. Obrigado por se fazer presente em nós, se fazer justiça em nós. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e pelos teus milagres que o Senhor ainda vai fazer. Honramos o teu nome, engrandecemos o teu nome. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, para todo sempre e sempre. Amém? Significa assim seja. Então que assim seja estabelecido na nossa casa e na nossa família. Que a tua bênção nos acompanhe, de noite, de dia, em todo o tempo. Que nós possamos ser alcançados pela tua bênção. Em nome de Jesus. Se você está aqui essa noite e além de tudo que nós dissemos aqui, você entende que você precisa não só enxergar essa promessa, mas a maior promessa na nossa vida, na minha vida e na sua vida, é a promessa que se cumpriu em Jesus, que Ele enviaria um Salvador. Então, se em algum momento da sua caminhada você teve dúvida, você teve incerteza, você saiu da presença de Jesus, mesmo que não abandonando, que a gente escuta muito, não, mas eu não abandonei Jesus, mas eu deixei que as situações e as circunstâncias me pressionassem além das circunstâncias. Nessa noite o Senhor te convida a voltar. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essa noite Jesus mais uma vez faz um convite para que você retorne, regresse aos braços do Pai. Não perca a oportunidade de encontrar a sua maior promessa. Estrela essa que já brilhou um dia aos pastores, aos magos, e eles encontraram Jesus. Mas agora o próprio Jesus está brilhando, dizendo: vinde a mim. Que a salvação encontre a sua casa, a sua família. Então, se você deseja nesse momento, eu queria te convidar a fazer uma oração após mim. Coloque a mão no seu coração e repita assim: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu entrego mais uma vez a minha vida a Ti. Meu coração é Teu. Meu coração é Teu. A minha vida é Tua. Minha vida é Tua. Vem fazer morada dentro de mim. Dentro de mim. Jesus, eu Te reconheço como único, insuficiente, Salvador da minha vida. Eu Te agradeço, porque até aqui o Senhor tem me abençoado. Mas a partir daqui eu quero multiplicar. Eu quero crescer. Eu quero frutificar de acordo com o que o Senhor quer na minha vida. Que os Teus propósitos se cumpram em mim. Em nome de Jesus.
Eu te reconheço Eu te reconheço como meu único como meu e suficiente suficiente Salvador da minha da vida. minha vida. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração de retorno, de regresso, ou até mesmo pela primeira vez, e quisesse um conselho, uma conversa, passa no Boas-Vindas, deixe seu telefone. Você que nos visita também, passa ali no Boas-Vindas, deixe seu telefone. Não deixe de deixar ali o momento onde nós vamos passar para você aí as programações dos cultos, né? E para que a gente possa estar. Se você quiser ser acompanhado também, deixe o seu nome ali, quiser pedir uma oração, não perca a oportunidade. É momento de nós sermos guiados pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Deem as mãos. Vamos fechar aí o corredor, vamos dar as mãos como a família de Cristo. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Estenda a mão do seu irmão aí do lado e diga assim: nós somos uma família e nós vamos multiplicar o reino de Deus na face da terra e aqui em Betim, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que você vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Que você seja totalmente inundado pela palavra e pela luz de Cristo. Que você seja guiado pelo Espírito Santo, reconhecendo sempre que sem Ele você não é nada, mas que Ele é o teu guia, Ele é a luz que você precisa, e que você encontre nele a verdade e a promessa de Cristo sendo realizada em você e através de você. Que a graça, as consolações do Eterno, do amor de Cristo, do Espírito Santo esteja com todos, para todos sempre e sempre. Amém. Vai em paz!